Você já se perguntou como morreram Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade, criado diretamente pelas mãos de Deus, viu e viveu coisas que ninguém mais experimentou. Mas o que aconteceu nos últimos dias deles? Será que morreram de velhice, de alguma doença ou algo muito pior? Imagine só. Eles caminharam com Deus no jardim do Éden, testemunharam a perfeição absoluta e num instante perderam tudo. Foram lançados em um mundo hostil, onde a terra era dura, os espinhos cresciam e o suor e a dor se tornaram seus companheiros diários. Como foi envelhecer carregando o peso do primeiro pecado? Mas aqui vem a parte mais intrigante. Se a morte entrou no mundo através deles, como eles mesmos enfrentaram esse momento inevitável? O que a Bíblia diz? Existem relatos antigos ou mesmo textos ocultos que revelam detalhes sombrios sobre o fim da vida de Adão e Eva. Prepare-se para uma história cheia de mistério, sofrimento e revelações surpreendentes. Fique comigo até o final, porque algumas dessas informações são pouco conhecidas e vão mudar a forma como você enxerga a história da humanidade. E antes de continuarmos, eu quero saber a sua opinião. Você acha que Adão e Eva morreram simplesmente de velhice ou houve algo a mais? Deixe seu comentário agora, porque eu vou ler e responder os melhores. Agora vamos mergulhar nessa história. Imagine o som do vento frio cortando a escuridão. Adão e Eva estão do lado de fora do jardim do Éden. Pela primeira vez, sentem medo, vulnerabilidade e uma sensação terrível de perda. A porta do paraíso foi fechada para sempre. Atrás deles, um querubim com uma espada flamejante vigia a entrada. Eles nunca mais poderão voltar. Agora pense, como foi o primeiro dia fora do Éden? Antes tinham tudo sem esforço. Agora a terra é dura, cheia de espinhos. O sol que antes aquecia suavemente agora queima. A fome, antes desconhecida, agora aperta seus estômagos. Pela primeira vez, Adão e Eva sentem o peso da mortalidade. Mas há algo ainda mais perturbador. A Bíblia nos diz que Deus fez túnicas de pele para cobri-los. Gênesis 3:21. Mas já parou para pensar no que isso significa? Pela primeira vez, eles viram um animal morrer. Sangue foi derramado. A morte entrou no mundo diante dos olhos deles. E o pior, cada dia fora do Éden era um lembrete doloroso do que haviam perdido. Será que choravam todas as noites? Será que se arrependiam? Eles tiveram que aprender a caçar, a plantar, a lutar pela própria sobrevivência. Mas também tiveram que encarar algo ainda mais aterrorizante, a própria culpa. Imagine Adão, deitado ao lado do fogo, olhando para as estrelas e se perguntando: se eu tivesse escolhido diferente, ainda estaríamos no jardim? E Eva, a mãe de toda a humanidade, agora sentia as dores do parto, como Deus havia dito. Cada grito de dor ao dar à luz um filho era um lembrete da sua escolha. Mas o que aconteceu nos anos seguintes? Adão e Eva tiveram outros filhos, além de Caim e Abel. Mas será que algum deles os perdoou pelo pecado que mudou o destino do mundo? O tempo passou. Eles envelheceram. Seus rostos, antes perfeitos, agora tinham rugas. Seus corpos ficaram fracos. E a morte, aquela que eles trouxeram para o mundo, agora os esperava. Mas como exatamente foi o fim deles? Imagine Adão e Eva com os cabelos brancos, corpos cansados e olhos cheios de lembranças. Eles não são mais os jovens que andavam com Deus no jardim. O tempo foi implacável. A Bíblia nos diz que Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5. Mas já parou para pensar em como foram seus últimos dias? Como é viver quase um milênio carregando o peso de ter aberto as portas da morte para toda a humanidade? A cada ano que passava, Adão e Eva viam os efeitos do pecado se espalhando pelo mundo. Viram seus filhos e netos brigando, viram o sofrimento da terra, viram a maldade crescer.
Mas nada foi mais doloroso do que a tragédia que atingiu sua própria casa, o assassinato de Abel. Imagine Eva segurando o corpo sem vida de seu filho. O primeiro assassinato da história foi cometido pelo próprio irmão. Será que nesse momento ela caiu de joelhos e gritou para o céu? Será que se perguntou se aquilo era culpa dela? E Adão, o homem formado pelas mãos de Deus, agora olhava para seu filho morto e para o outro, o assassino. O que se passou na mente dele? Será que sentiu que tudo estava perdido? O tempo passou. O mundo ficou mais sombrio. Adão e Eva, antes a criação perfeita de Deus, agora eram apenas dois anciãos esperando pelo inevitável. O vento soprava frio naquela noite. O tempo cobrava seu preço. O homem que um dia foi moldado pelas mãos de Deus, agora jazia sobre um leito de folhas secas, sentindo o peso de quase 1 milênio de existência. Adão estava morrendo. Seus olhos, antes cheios de vida, agora eram opacos, cansados. Suas mãos, que um dia trabalharam a terra e cuidaram dos filhos, agora tremiam, frágeis como galhos ressecados. O corpo, que já foi perfeito, estava cedendo à poeira do tempo. Eva estava ao seu lado, sua pele enrugada, seus cabelos grisalhos, seu olhar perdido no passado. Ela via ali, diante dela, o homem que amou por séculos, aquele que Deus colocou ao seu lado no princípio de tudo. E agora estava prestes a vê-lo partir. Os filhos e netos se reuniram ao redor, em silêncio, segurando o choro. Eles sabiam o que estava acontecendo. Adão, com a respiração fraca, olhou ao redor. Quantos rostos, quantas gerações vieram dele. Mas em sua mente, uma imagem não saía de seus pensamentos. O jardim do Éden, o Éden, a casa que perderam. Seus lábios se moveram e num fio de voz ele murmurou algo que apenas Eva pôde ouvir. Talvez o nome de Deus, talvez um arrependimento silencioso, talvez um último desejo de voltar para aquele lugar de onde nunca deveriam ter saído. Então, Adão exalou seu último suspiro, e naquele instante, Eva sentiu algo dentro dela se partir. Ela havia perdido tudo mais uma vez. O corpo de Adão foi colocado na terra, a mesma terra que um dia ele foi condenado a trabalhar. Seus filhos o cobriram com pedras, marcando o túmulo do primeiro homem. Mas Eva ficou para trás. Agora estava sozinha. Os dias passaram, depois meses, depois anos. O silêncio era ensurdecedor. O mundo já não era mais o mesmo. O tempo não teve piedade dela. E então, quando a solidão se tornou insuportável, quando seu corpo já não tinha mais forças para lutar, Eva também fechou os olhos pela última vez. O primeiro casal da humanidade agora estava no pó. O Éden era apenas uma memória distante. Aqueles que trouxeram a morte ao mundo agora tinham provado de seu próprio destino. Mas essa não foi a última palavra, porque muitos séculos depois, um outro homem chamado Jesus viria ao mundo para desfazer aquilo que Adão e Eva começaram. A história deles terminou, mas a nossa ainda não. A história de Adão e Eva é uma das mais dramáticas e dolorosas da Bíblia. O primeiro casal da humanidade, escolhido diretamente por Deus, acabou pagando o preço do pecado com suas próprias vidas. Eles viveram com o peso de um erro que mudou para sempre o destino da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, sua história nos ensina algo profundo sobre o arrependimento, a misericórdia de Deus e a inevitabilidade da morte. Embora eles tenham caído, sua morte foi, de certa forma, o começo da redenção para todos nós. Deus, em sua infinita sabedoria, já tinha o plano da salvação em mente, um plano que passaria por gerações, até que Ele mesmo enviasse o Salvador, aquele que venceria a morte e restauraria o que havia sido perdido. Agora, quero saber de você, meu amigo e minha amiga. O que você acha que Adão e Eva sentiam nos seus últimos dias? Será que acreditavam que o plano da salvação viria algum dia?
Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos conosco. Se esse vídeo tocou o seu coração e você quer saber mais sobre as histórias da Bíblia e como elas impactam a nossa vida, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Vamos continuar juntos nessa jornada de descobertas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!